Bom dia para quem chegou depois do horário. Como eu estava falando, né, a gente vai usar hoje o livro de artes, na página 83. Nós vamos falar sobre um assunto que é muito pertinente, né, na arte. Para quem desenha, né, para quem vê quadros, né, para quem faz releitura, é uma coisa chamada, uma técnica, né, chamada perspectiva. Você percebe quando o pintor, o desenhista, não é que ele seja profissional, mas porque ele sabe alguma coisa de desenho quando ele faz o seu desenho com perspectiva. Mas, Carmen, o que é isso? Perspectiva é quando você observa no desenho, na imagem, às vezes até sempre na foto, né, que a foto ela capta o natural, mas a gente está falando de desenho, é quando ela capta lá no fundo. Né? Nós, quando estamos aprendendo arte, a gente fica mais sensível. Né? Então, você começa a ver o que está em primeiro plano, o que está na frente, o que está chamando a atenção, e o que está lá no fundo, lá atrás. Né? Às vezes você está vendo uma cena de televisão, de filme, de novela, né? De algum programa, ou até mesmo uma foto. Você vê a pessoa que está na frente fazendo alguma coisa, né? Mas, por exemplo, um investigador ou uma pessoa que quer, às vezes no celular mesmo, você quer ver o detalhe, você vai abrindo a cena. Agora a gente pode fazer isso, né, no celular, mas antigamente não podia. Você vai abrindo, mas que negócio é esse? Quem é aquela pessoa que está lá atrás, lá no fundo? Parece que eu conheço. Aí você vai abrindo a cena, né, e você vê, fica um pouco estourada, né, porque amplia muito. Aí, mas você vê, e tem um detalhe ali, o que é aquilo ali? Aí você vai abrindo a cena. Na arte, né, no desenho, você não pode fazer isso, mas você consegue entender que ali, atrás daquela árvore, tem uma montanha lá atrás, tem um riacho, tem um barquinho lá atrás, né, que o artista vai desenhando num tamanho menor, para dar essa ilusão visual para nós que há uma distância. Existem alguns desenhos animados, né, que até fazem a perspectiva, trabalham a perspectiva de uma forma que você consegue entrar no quadro. Né? O desenho do Pica-Pau, o desenho do... esqueci o nome daquele que fica correndo atrás do outro. Ai, meu Deus, esqueci o nome. Ele desenha na parede, né, um túnel e desenha uma linha de trem para o Papaléguas, lembrei. Para o Papaléguas bater de cara ali, se machucar, né? Mas ele acaba não se machucando e quem se machuca é ele, né? E na ficção, né? O Papaléguas consegue entrar, né? Ele sempre se dá bem, nunca se dá mal. E o coiote, que persegue ele, sempre bate de cara lá, porque, na verdade, ali tem uma ilusão, tem um desenho de um túnel, mas não tem um túnel ali. O Pica-Pau também, estou falando desenhos da minha época, que vocês devem ver aí constantemente, que é um desenho que se repete, mas tem outros desenhos também. Eu vi o filme Nárnia, vocês devem ter visto, né? A trilogia, que são 3 filmes, e um dos 3 filmes, as crianças entram praticamente no quadro. Né? O quadro é uma foto de pessoas de um mar, né? E a água começa a se mexer no quadro e começa a cair no quarto das crianças. E ali inunda tudo, eles praticamente... é um portal que eles praticamente passam para outra dimensão. Quer dizer, então, através de um quadro, de uma perspectiva, de uma profundidade, eles entram. E isso aí tem muitos filmes, né, mais atuais que acontece muito disso. Né? A pessoa é abduzida, né, entre aspas, através dessa perspectiva, essa profundidade que tem. Existem os artistas que fazem quadros gigantescos, né, quadros de 4, 5 metros,
de altura, que você fica pequenininho perto do quadro, e você consegue perceber mais fácil essa perspectiva. Tá? Então, pessoal que chegou agora, nós estamos falando de perspectiva no livro de vocês, na página 83. Eu vou soltar agora aqui uma videoaula, que eu achei interessante, onde o desenhista ele está na frente do desenho dele, ele colocou numa tela cheia, né? Ele reproduziu e ele colocou essa questão da perspectiva. Dá a impressão que ele vai conseguir entrar ali na própria tela que ele fez, né? O desenho que ele fez. Só para a gente, antes da gente partir para lá, aqui na página 83, né, do livro de vocês, se vocês quiserem já botar a data de hoje, pode colocar, hoje é dia 29/7. Na segunda imagem aí da foto da obra A Estrada, a entrada ao grande canal, tem umas linhas aonde tem um ponto. E isso a gente vê muito, faz parte da perspectiva. O que é isso? Vou ler esse trechinho aqui para vocês entenderem. As linhas desenhadas sobre a obra se encontram em um ponto de fuga. Vocês sabem que desenho é ilusão, tá? Às vezes eu posso fazer um simples desenho de uma casinha, mas se eu fizer uma casinha bem desenhada, com bastante profundidade, vamos dizer assim, você vai perceber uma outra casa diferente daquela casinha infantil, com um solzinho e com uma árvore, né? Então, a linha vai me iludir, a iluminação, o volume vai me iludir para eu pensar que eu estou até dentro da casa. As linhas determinam o tamanho dos elementos da pintura. Os elementos que se encontram mais à frente são chamados de primeiro plano. Isso a gente já aprendeu lá na aula de fotografia, né? Quando está em primeiro plano, está na frente, tá? Segundo plano está um pouco mais atrás, terceiro plano um pouco mais atrás e assim sucessivamente, né? Aqueles que estão ao fundo, dizemos que estão em segundo plano, tá? Mas pode estar em terceiro, em quarto, tá? Vai depender do desenho que a gente está mostrando para as pessoas, tá? Então, vamos ver agora, assim, vai precisar fazer um desenho? Vai, tá? Já vai ser para o próximo bimestre, né? Porque a gente não pode perder tempo, né? Mesma coisa quando alguém fala assim, fulano, faz um serviço para mim. Você vai fazer um trabalho, você pode falar para a pessoa, não, eu não vou cobrar nada. Mas, geralmente, quando se alguém pede para você fazer um serviço, você vai ganhar alguma coisa com aquele serviço, né? É o seu trabalho, a sua doação, é o seu profissionalismo. Então, aqui na minha aula também, você vai fazer um trabalho, você vai ganhar uma valorização por aquilo que você está fazendo, tá bom? E vai ter a pontuação. Então, vamos lá. Bom, aqui é o artista, tá? O desenhista. Essa obra aí atrás dele, vocês estão conseguindo ver, amores? Sim. Ok. Aí ele vai dar uma pincelada. O que é dar uma pincelada? Vai falar assim por cima, né? O que é perspectiva. E hoje é uma aula introdutória, tá? A gente está fazendo uma introdução sobre o assunto. Semana que vem a gente vai aprofundar. Vou preparar um slide com os detalhes, apesar do livro de vocês já terem alguma coisa. Mas geralmente nunca tem tudo, né? O livro nunca é completo. Então, a gente pesquisa, coloca mais algumas coisas para acrescentar, para enriquecer. Então, hoje eu quero só dar uma introdução, para quando chegar na aula que vem, semana que vem, vocês já terem mais ou menos uma noção, tá? Do que a gente quer passar para vocês.
Então, esse desenho aí, esse aí é o artista, atrás dele é o desenho que ele fez, tá? Ele desenhou e pintou. Ele vai explicar durante a videoaula dele como que ele fez e vai falando sobre o que é perspectiva linear. Perspectiva, a palavra linear vem de linhas, tá? Seria essa ilusão que a gente faz com as linhas. Você parece que está dentro da imagem, parece que você vê uma profundidade na imagem, tá? Então, a partir daí, fica mais fácil da gente entender. Vamos lá. Moçada do YouTube, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Esse assunto é trabalhado em diversas disciplinas da sala de aula e muita gente se interessa por ele. Eu vou explicar para você como fazer um desenho de perspectiva linear e o que é perspectiva linear. Vou ensinar passo a passo para você este desenho que está aqui atrás de mim. Vamos lá? Na perspectiva linear, o elemento linha nos direciona para pontos de fuga em algum lugar no horizonte. Bom, eu só quis parar aqui para vocês entenderem, porque ele fala muito rápido. Parece que vocês já sabem o assunto, e não é bem assim, né? Então, ali ele fez uma linha na horizontal e fez uma linha, marcou um ponto no meio, né? E depois ele colocou uma linha atravessada, tá? Cruzando o ponto no meio, tá? Com isso, ele achou o ponto de fuga, o meio dali. E aí, a partir daí, a gente consegue fazer muita coisa. Vocês vão ver já já. Perspectiva linear é uma visão científica das aparências do mundo. Isso mesmo, é um conhecimento científico. Você já deve ter visto e ouvido falar de perspectiva linear, não apenas nas aulas de arte, pois ela é uma ciência matemática. É utilizada na geografia, contextualizada em história. E também usamos a palavra perspectiva em língua portuguesa, quando queremos empregar o termo ponto de vista. Conhecida pelos povos antigos, teve suas normas estruturadas no Renascimento e mudou para sempre a forma de construir imagens. Vamos agora para o nosso exercício. Eu espero que você dê um like, comente, deixe a sua opinião e se inscreva no meu canal. Tem novidade por aí. Com uma régua e um lápis grafite, tracei a linha do horizonte, dividi ao meio e defini o ponto de fuga. Tracei as linhas convergentes. Gente, olha só, esse ponto de fuga aí, ele pode acontecer em outro lugar, não precisa ser apenas no meio. Ele pode ser num canto, pode ser embaixo, pode ser em cima, pode ser em vários lugares do papel em branco, tá bom? Eu vou deixar rolar o vídeo todo para depois a gente fazer alguma coisa, tá? Delimitei as calçadas. Tracei mais uma linha convergente e comecei desenhando os troncos das árvores. Apaguei um pouco as linhas que estavam aparecendo muito. Defini melhor as calçadas e usei lápis de cor verde para desenhar as copas das árvores. Pintei os troncos. Notem que coloquei mais árvores no segundo plano. Tracei mais linhas convergentes do outro lado da rua e defini os postes de luz. No fundo, eu resolvi colocar uma cidade. Você pode fazer como achar melhor. Faça os detalhes do seu gosto. Vá melhorando o desenho. Use a criatividade.
Coloquei mais luzes, iluminei os postes, decidi que ao fundo seria um lago. Coloquei um barco e fiz o reflexo da luz no lago antes de pintar o lago, já que estou trabalhando com lápis de cor. Agora é só usar a sua criatividade. Eu usei tinta branca para definir as estrelas, mas se você não tiver, também pode conseguir este efeito com um corretivo usando a ponta do lápis. Foi um exemplo simples. Bom, gente, agora, aí ele conclui, daqui a pouco ele vai começar a fazer os comerciais dele, né? Que é normal de quem tem um canal. Então, o que aconteceu aí? Ele colocou, fez apenas uma linha de fundo, né, horizontal, e colocou as linhas do ponto de fuga. O ponto de fuga está aí abaixo dessa lua aí, né, ou do sol, né, no caso é a lua, né? Abaixo dessa lua, só que ele pintou de amarelinho. Está abaixo dessa lua aí, o ponto de fuga, né, que é onde todas as linhas se encontram, tá? E, a partir dali, ele criou o desenho dele. Ele criou uma estrada, de um lado arborizada, de outro com cidade, né, com água. Mas a gente vê muitos desenhos com esse tipo de trabalho, onde tem um rio só, onde tem um túnel, né, como eu falei do túnel agora dos desenhos animados. Como está no livro de vocês, tem a cidade e tem o detalhe lá no fundo, né, que o artista não coloca tanto os detalhes da casa. Então, tudo isso vocês estão vendo aí, que partiu de uma simples linha e foi fazendo essa ilusão. Agora vocês vão fazer esse desenho aí, devagarinho, tá? Vou colocar do início. Deixa eu soltar aqui. É básico de perspectiva. Afinal, Ele está eu explicando reforcei aqui. as cores com um pouco mais de preto para dar a sensação de escuro. Fiz o asfalto com as raspas do lápis de cor preto usando o dedo. Sombreamento. Eu espero que você tenha gostado da videoaula de hoje. Bom, como eu falei, né, ele começa logo com os comerciaizinhos dele, normal, de quem tem canal. Então, vamos para o início. Eu peço a vocês que peguem uma régua, por favor, para a gente poder traçar aí no caderno de vocês a linha do ponto de fuga, né, as linhas necessárias. YouTube, tudo bem? Na videoaula de hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Esse assunto é trabalhado para você este desenho que está aqui atrás de mim. Deixa eu soltar na parte do... Na perspectiva linear, o elemento linha nos direciona para pontos de fuga. Bom, aí esse é a linha básica, né? São as linhas básicas. Então, para você iniciar o desenho, você vai precisar disso aí. Mas assim, não forcem, porque depois ele vai ser apagado. É só para a gente limitar aonde vai ser desenhado cada coisa, tá? Então, é necessário que vocês façam essa linha. Esse pontinho aí de fuga, você pode fazer também bem fraquinho, e depois ele vai sumir, né, praticamente no desenho, porque vai virar o fundo de uma rua, né? Profundidade aí de uma rua. E do lado esquerdo, onde vão surgir as árvores, né, vocês estão percebendo que a linha tem abertura, depois ela vai afunilando para o ponto, né, o triângulo, né, que a gente está vendo aí, vai afunilando para o ponto. Isso significa que as árvores começam grandes e depois elas vão diminuindo de tamanho, tá? Ele fez uma segunda linha, né, que a gente vai ver agora, para poder dar essa ideia do tronco. Ele separou o tronco das árvores. Vamos lá. Em algum lugar no horizonte. A perspectiva linear é uma visão científica. É utilizada na geografia dos povos antigos. Teve suas... Se inscreva no meu canal. Tem novidade por aí. Com uma régua e um lápis grafite, tracei a linha do horizonte. Dividi ao meio e defini o ponto de fuga.
Vamos lá, bem devagarinho. Tracei as linhas convergentes. Bom, aí ele fez primeiro as linhas de cima, mas você já pode fazer direto, né? Se a sua régua for grande, né? E der para atravessar tudo aí. E para a gente ter o início, a base do desenho. Ó. Está muito rápido, gente? Quer que espere um pouquinho? Pode deixar rolar. Vocês vão me dando aí o feedback, tá? Vamos lá. Delimitei as calçadas. Tracei mais uma linha convergente e comecei desenhando os troncos. Bom, ali ele fez uma linha a mais para poder dizer que ali vai ser a calçada, né? Porque aonde está a mão dele, né? Quem chegou depois, vai ser a rua. E uma estrada. E de um lado é arborizada, de outro lado é uma cidade de fundo, em meio a um lago, né? A um rio. Então, ele está começando a fazer a parte arborizada. Preste atenção que aonde vai o limite da árvore, tem uma linha fininha ali, bem quase sumidinha. Ele está limitando a altura da árvore, do tronco da árvore. Ele está indo até ali. Tem até quase que um pontinho ali, né? Então, até ali vão os troncos, mas os troncos estão diminuindo porque estão chegando no ponto de fuga, né? Que é aquele ponto no meio. Troncos das árvores. Ó. Bom, então, ó, dá para a gente perceber melhor que tem uma linhazinha ali, bem fraquinha, né? Bem clarinha, aonde ele está fazendo o tronco das árvores. Eu vou dar um minutinho aí para vocês fazerem. Carmen, tem que ser idêntica? Não, não tem que ser idêntica. Né? Mas vocês já vão fazendo o tronco da árvore, que depois eles vão fazer. É bom que vocês aprendem a fazer uma árvore diferente, né? Não ficam limitados a fazer aquela árvore normal que vocês costumam fazer. Porque a partir dali ele vai fazer as folhagens de uma forma diferente, parecida com o que a gente já está acostumado a fazer, mas de uma forma diferente. E essas duas linhas, repetindo, são para delimitar a calçada. Vai diminuindo o tronco, tá? Não esqueçam. Por que ele não fez isso para ultrapassar a linha que ele fez lá em cima? Porque senão ia ficar muito alta, né, as árvores. Ia ficar desproporcional, estranho, né? É errado? Não, mas é o desenho que ele quis fazer, ele quis separar o céu de uma forma mais organizada. E vai depender do desenho também que o artista escolhe, né? Vou soltar mais um pouquinho, tá? Apaguei um pouco as linhas que estavam aparecendo muito. Defini. Bom, aí ele colocou uma linha mais forte para poder definir a calçada. Não sei se vocês perceberam que ele não usou hidrocor. Ele contornou tudo de lápis de cor, pintou tudo de lápis de cor, tá? Mas, Carmen, eu posso usar hidrocor? Pode, você pode usar. Assim, lá no final, né, quando você for concluir o trabalho, que esse trabalho já é para a aula que vem, a gente não vai concluir ele hoje, porque tem que fazer bem caprichadinho. Hoje é só uma introdução do assunto. Então, você vai fazendo primeiro todo a lápis. Depois, se você quiser fazer igual a ele sem usar hidrocor, pode também. Mas tem um contorninho aí com o próprio lápis de cor, tá? Vamos lá. Melhor as calçadas e usei lápis de cor verde para desenhar as copas das árvores. Pintei copas das árvores.
Parei. Bom, aí a gente já tem a noção da direção da... Nós temos a noção da direção das árvores, né, da copa das árvores, e aí vocês têm uma noção. Olha como é que fica aquela que está lá no ponto de fuga, né? Bem pequenininha. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, sim. Ok. Sim. Ok. Eu estou puxando o microfone aqui, está agarrado aqui. Aí eu falei assim, gente, tomara que não tenha dado nenhuma interferência. Então tá, gente. Presta atenção nessa linha que ele fez aí, para delimitar a calçada. Ele fez a linha inclinada, tá? Para as laterais. Porque senão não dá essa impressão, tá? Preste atenção. A gente já está conseguindo ver uma calçada aí, né? Só no fato dele estar fazendo isso aí. Bem interessante. As árvores são iguais a que a gente está acostumado a fazer. Só que ele colocou, assim, a galhada, os troncos de uma forma diferente. Tá? É bom que a gente vai aprendendo diferente. Se vocês acharem que está muito rápido, vocês podem falar, me espera um pouquinho que eu espero, tá? Sem problemas. Tá muito rápido. Tá rápido, né? Ele está fazendo rápido. E eu estou morrendo de calor aqui. Vocês conseguiram chegar até aí, esse ponto? Não. Não, eu estou dizendo, Pedro, com relação à árvore, né? A conseguir desenhar as árvores. Dá falta o que para você? As árvores. Tá bom. Eu espero. Para as pessoas que já vão fazendo, desenhando, né? Ele, no caso dele, né? Ele já adianta o serviço dele, né? Porque, assim, se ele tem um lápis de cor profissional, como ele é profissional, não deu para ver direito aí a marca dos lápis de cores dele, tem um grafite colorido forte, né? Que ele consegue pintar. Vocês estão vendo aí que ele está fazendo a folhagem da árvore com 2 tons de verde. É bom a gente ver esses detalhes aí. Ele já foi desenhando e depois com verde escuro e por dentro ele já foi pintando com verde claro. E no caso do tronco, daqui a pouco ele vai colocar alguns detalhes, né? Seriam simulando aquelas ranhuras do tronco da árvore, é a casca, né, da árvore, e com um marrom mais escuro, né? Pode ser o mesmo marrom, Carmen, só tem um marrom, não tem problema. Pode ser o mesmo marrom, você vai forçando para fazer tipo aquelas ranhuras, e depois você vem com um marrom um pouco pegando mais leve, né, para poder fazer a pintura. Se você tem 2 marrons, beleza, né? Você vem com um marrom escuro para fazer esse contorno, a ranhura, e com um marrom mais claro, você já vai fazendo os detalhes, tá? Você imagine um artista fazendo um painel, né? Que quando passa de 2 metros, né? A gente já chama de painel, que assim ultrapassa a parede das nossas casas, né? Os artistas precisam de andaimes, de uma escada para poder trabalhar, porque fica um tamanho muito grande.
e você consegue perceber os detalhes, você consegue, como se você entrasse no quadro, de tanto detalhe que tem, de facilidade que você tem de entender o que está lá no fundo, pelo tamanho, né, pela dimensão do quadro. Né? Vou soltar mais um pouquinho para ver se a gente consegue fazer mais um pequeno detalhe aí. Vocês não precisam pintar, tá, gente? Só para desenhar. Vocês podem também printar a tela para ver o link, tá? Pintei os troncos. Notem que coloquei mais árvores no segundo plano. Bom, aí aqui ele pintou as árvores, os troncos, e as árvores que ele desenhou no segundo plano, ele desenhou um pouco mais clara, para dar a ideia de que as que estão mais na frente, a gente consegue, como diz o texto do livro de vocês, né? As que estão mais na frente, a gente consegue visualizar os detalhes. As que estão mais atrás, a gente vê menos os detalhes. Quanto mais atrás a imagem tiver, ou o elemento, né, que a gente quer trabalhar estiver, menos detalhes a gente consegue ver. Tá? Mesmo que seja numa fotografia, que você vai abrindo, né, aí é um outro tipo de técnica. Mas no desenho, você não consegue ver os detalhes. Por quê? Porque o artista vai fazendo alguma coisa só como uma sombra, para não deixar aquele espaço vazio, para completar o desenho. Tá? Então, aí, nesse caso, tem, claro... Tem... Professora? Oi. Iago, ele tá sem microfone. Aí ele queria falar um negócio pra você. Aí ele me mandou mensagem. Eu posso falar agora? Pode, que eu não estou vendo aqui. Pode falar. É porque ele tá sem microfone. Pode falar. Ele falou que a câmera dele quebrou na semana passada e ele não conseguiu mostrar no final da aula o trabalho dele. Sim. Você está falando de Iago Barbosa, né? Isso. Ok. Tá bom. E você confundiu ele com o João Gabriel. João Gabriel. Eu confundi ele com o João Gabriel. Iago Barbosa. Ah, na hora de mostrar o trabalho, né? Entendi. Mas hoje está tudo bem para ele poder mostrar o trabalho? Então, aí ele falou se tem alguma forma dele mostrar o trabalho. Ah, tá. Aí no finalzinho, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco vai acabar a aula, e no finalzinho ele me mostra, quando todo mundo já estiver saindo, aí ele me mostra com calma, tá bom? Agora, se ele não conseguir também, se ele estiver sem câmera, ele pode fazer o seguinte, igual as crianças estão fazendo em outras turmas, tirando foto do trabalho e passando, né, por WhatsApp para outro colega, e o colega vai me passando aqui. Né? Eu já fiz isso também com o Almeida, que ele tava sem câmera. Pois é. Se ele tiver no celular, dá para ele fazer isso. Ele falou que tá sem câmera. O celular tá sem câmera? Porque no celular fica mais fácil, né? No celular dá para tirar foto do trabalho. Que na câmera... Ele falou que vai tirar foto. Fica mais fácil. Tira foto do trabalho, aí passa o trabalho para alguém, ou passa para o grupo aí, ou para você, e aí eu vou vendo. Vai me mostrando, fica mais fácil. Aí não fica prejudicado com nota. Bom, gente, então, como eu estava dizendo, né, ele até chegou a fazer um matinho aí, fazer um chãozinho, né, para dar essa ideia, tá?
Como ele é muito rápido, né? Então, eu tive que parar aqui, porque senão a gente não consegue acompanhar. Então, como eu estava dizendo, as árvores de segundo plano, que estão da ideia, a ilusão que estão atrás, elas são menores e são mais claras, tá? Na hora de pintar, vocês não vão pintar com a mesma tonalidade que vocês estão pintando as que estão na frente, em primeiro plano, tá? Com menos detalhes. Vamos lá, soltar mais um pouquinho. Só mesmo para a gente ter uma noção, tá? A aula está sendo gravada, mas vocês podem printar a tela para adiantar, se vocês quiserem. Tracei mais linhas convergentes do outro lado da rua e defini os postes de luz. No fundo, eu resolvi colocar uma cidade. Você pode fazer como achar melhor. Faça os detalhes do seu gosto. Vá melhorando o desenho. Use a criatividade. Bom, ele deixou a régua ali, né? Quem estiver na árvore não consegue ver nada. Bom, o que acontece? Ele fez essa parte dos postes, gente, não é todo mundo que consegue fazer. Preste atenção, porque às vezes a pessoa faz o poste deitado, pensando que fez o poste em pé. Então tem que ter muito cuidado, porque a linha é inclinada, a linha é para cima. Tá? Então, tem gente que chega para mim na hora de entregar o caderno de desenho e a linha do poste, em vez de estar assim, está assim. Mas, professor, aqui, estou vendo o poste aqui. O poste parece que está tudo caído. Tá? A árvore também parece que fica caída. Tá? Então, a linha que vai para o ponto de fuga, ela está inclinada e a árvore tem que estar em pé. E o poste também, do outro lado, em pé. Linha em pé. Tá? Então, o aluno, às vezes, não consegue ver isso. Tá? É uma coisa assim, que é simples que eu estou falando aqui, mas eu canso de ver esse probleminha. Tá? As casas que vocês vão desenhar lá atrás, vocês podem desenhar do jeito que vocês conseguirem. Tá? Vai ficar mais fácil, porque ela está em cima da linha do horizonte. Aquela linha reta lá, que é a primeira linha que ele fez. Então, fica fácil de fazer. Agora, essa linha aí, na lateral, fica um pouco mais complicado de fazer. Tá? Nem todo mundo consegue. Então, tem que tomar muito cuidado para a linha não ficar, para o poste, né, não ficar caído. Tá? Eu sei que não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje, né? Faltam 10 minutos de aula, mas assim, só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que é. As casas são simples, vocês já estão acostumados a fazer. Só essa coisa do poste, né, que eu quero que vocês fiquem atentos. Ele vai fazer um detalhezinho que eu achei muito bonito, o poste dele. Cuidado aí com relação à direção, à quantidade, né, de poste também, para vocês não fazerem. Eles estão muito de frente, né? É a parte mais que aparece, mais aparente. Então tem que ficar caprichadinho. Pode soltar ou espera mais um pouquinho, gente? Espera mais um pouquinho. Tá bom. Iago me mandou a foto, vou te mostrar depois. Tá bom, querida. Obrigado, tá?
assim como as árvores, gente, os postes também, eles vão diminuindo o tamanho, tá? Porque a imagem vai afunilando, vai diminuindo a nossa visão, tá? É claro que a linha faz essa parte ilusória. A linha ela vai se unindo. São linhas paralelas, né? Se você estivesse numa rua de verdade, você ia ver que elas nunca se encontram, né? As linhas paralelas. Mas nesse caso aí, dá a impressão que elas se encontram lá no ponto de fuga. Mas é meramente ilusão, tá? Mais um detalhe aí, tá? O Pedro, depois você já conseguiu printar a tela? Você ou sua irmã, Vitória? Não. Tenta printar a tela para você pegar o link depois, tá? No YouTube. Fica mais fácil. Mas eu assim, vou soltar só mais um pouquinho, tá? Coloquei mais luzes. Bom, aí os postes que ele está fazendo, ele fez em toda a orla lá, né? Fez nessa parte onde está na direção das árvores e fez também lá próximo das casas, né? Você vê que ele fez bem pequenininho para dar a impressão que você faz todo um contorno, que a rua, né, você pode virar à direita para chegar nas casas e ainda está iluminada, né? Você vê que ele foi fazendo de uma maneira que dá essa ilusão para a gente, né? Que você pode ter essa opção de virar à direita e chegar nas casas, né? A parte da cidade. E toda iluminada por postes. Tá? Ele fez um sombreamento do lado esquerdo e com o lápis amarelo ele foi colocando. Assim, não está muito forte o desenho, sinal que ele fez com lápis de cor preto, tá? Lápis de cor preto está ali perto da borracha. Então, é bem simples para a gente fazer. É bom contornar, como já falei no início, né? Para dar essa vida ao desenho, tá? São muitos detalhes, eu sei que o desenho é detalhado, mas, como eu falei, printem a tela para pegar o link. Pegando o link, fica mais fácil. Vocês reverem várias vezes, né? Vocês conseguem ver o detalhe. Claro que vocês vão fazer melhor do que ele, né? Que vocês são muito caprichosos, né? Mas, assim, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Ou então, esperem amanhã, que vai estar na plataforma digital, porque está sendo gravado, sem problema nenhum, tá? Porque tem gente que gosta de se adiantar, né? Só mais um pouquinho, tá? Iluminei os postes. Decidi que ao fundo seria um lago. Coloquei um barco e fiz o reflexo da luz no lago antes de pintar o lago, já que estou trabalhando com lápis de cor. Agora é só usar a sua criatividade. Eu tento parar, mas ele não consegue. Eu não consigo, porque ele acelera demais. Assim, ele além do lápis de cor amarelo ele ter jogado lá no poste, né, para iluminar. Vocês vão vendo que o poste está iluminado, porém na frente está mais claro, depois vai diminuindo a intensidade do amarelo por causa da visão da que a gente tem, né, do que está perto, em primeiro plano, e o que está mais longe, tá? Então, se está mais longe de mim, a iluminação está menor. Se está mais próximo de mim, a iluminação está maior.
É nessa pegada que a gente entende, tá? Depois ele vai pintar o asfalto, vamos dizer assim, e vai fazer um sombreamento, né? Como vocês podem fazer com papel higiênico, nós já vimos em outros trabalhos, para não sujar as mãos, com algodão, com papel toalha, tá? Quem tem esfuminho, né? Júlia deve ter aí, Beatriz deve ter também, pode fazer com esfuminho. Falando essas duas porque elas desenham, né? Estão acostumadas a desenhar. Fizeram curso de desenho, né? Se eu esqueci de alguém, me desculpe. Então, ele fez o telhado também, tudo vermelhinho. Vocês estão vendo que ele não usou hidrocor para nada. Ele está fazendo tudo de lápis de cor, tá? Até mesmo o fundo aí, ele está fazendo com lápis de cor. A gente tem pouco tempo para terminar a aula e printar a tela é a melhor coisa que tem. Não tem como a gente esperar fazer tudo, tá? Vou soltar aqui. Usei tinta branca para definir as estrelas, mas se você não tiver, também pode conseguir este efeito com um corretivo usando a ponta do lápis. Foi um exemplo simples. Bom, depois ele contorna bem as árvores com marrom, com preto. Ele coloca assim um lápis de cor bem mais forte, né? Um grafite bem mais forte, bota um sombreamento, né? Dá um acabamento assim de primeira, né? Que parece noite. Vocês conseguem ver no início, parece que é dia ainda, né? Interessante, né? Mas depois que ele começa a fazer o sombreamento, dá a impressão que é noite, né? Vocês podem ver que ainda os postes estão naquele sistema que eu falei para vocês, no primeiro plano mais claro, depois vai diminuindo a intensidade. E lá, aqueles pequenininhos que ele fez depois, ele colocou o reflexo na água. Olha que legal, né? As casas que ele pintou também, ele colocou um reflexo da lua, né? O reflexo da iluminação da noite. E aqueles pontinhos lá, pode fazer com tinta branca ou pode fazer com corretivo. Você vai fazendo assim, ó. Você pode fazer com pincel ou pode fazer com a escova de dente. Tá? Eu tenho uma escova velha aqui. Por exemplo, você molha um pouquinho a escova na tinta e vai fazendo isso aqui, ó. Tem que fazer com cuidado, porque senão fica muito pinguinho, tá? Faz pouco. Faz de longe, tá? Não bota muita tinta, senão fica feio. Faz só na direção onde você quer. Bota um pouquinho a tinta. É melhor fazer uma experiência antes, né, no papel, para você ver como é que vai ficar, para depois você tentar, tá bom? Eu vou interromper aqui o vídeo. Espero que vocês tenham printado e para a gente conversar na aula. Bom, muita gente chegou depois, né? Que chegou atrasada. Eu acho que Gilbert está aí. Gilbert liberou para mim. Obrigado, Gilbert. Porque quando eu espelho a aula, né, não dá para ver. Muita gente chegou depois de 10 minutos, né? A gente não pode ficar esperando para as pessoas chegarem depois de 10 minutos, porque é falta de respeito com quem chegou na hora, né, gente? Então, assim, a gente vai ter sempre uma videoaula, sempre um slide para mostrar. E se vocês não chegarem na hora, eu sei que está todo mundo cansado, com sono, mas é a aula, tem que chegar na hora, tá? Aí acaba tendo esse probleminha, tá? Nós vamos fazer o seguinte. As pessoas que entraram no horário, que me mostraram, que eu consegui fazer a chamada, que me mostraram os trabalhos, né? Que eu já dei nota, até mostraram semana passada,
nós vamos liberando agora da aula, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe. E esse trabalho eu vou ver semana que vem. Quem entrou depois, que não me mostrou o trabalho do rosto com máscara da semana passada, se quiser me mostrar agora, me mostra, porque a gente vai colocando a pontuação aqui. Se quiser falar alguma coisa, perguntar, tirar alguma dúvida, tá? Eu vou até interromper aqui a gravação, tá bom? Só um minutinho.